Vai me dizer que você também não tem um passado capilar que te condena e de vez em quando você para e pensa: ai, se eu não tivesse feito tal coisa no meu cabelo, eu não teria detonado ele. Pois vem comigo porque eu penso nisso todos os dias e hoje eu vou te contar o lado obscuro do meu passado capilar. Olá, eu sou Evelyn Araújo e seja muito bem-vindo ao nosso Cantinho das Alisadas. Gente, quem nunca, né? Quando eu paro e penso na quantidade de coisas que eu já fiz nesse cabelo, definitivamente ele merece um selo de cabelo guerreiro. E hoje eu vou contar pra vocês 5 coisas que acabaram com o meu cabelo e eu me arrependo disso até hoje. Quem sabe vocês não se identificam com alguma coisa? E se você gosta de saber cada vez mais sobre cuidados capilares, se inscreve aqui no canal, porque assim você vai garantir que vai receber todas as informações possíveis sobre cuidado com cabelo crespo alisado e assim não perde nenhuma novidade, tá bom? Ajuda a youtuber calor aqui a continuar trazendo conteúdo de qualidade sobre cabelo crespo alisado. Aproveita e já deixa o like logo no início do vídeo para você não se esquecer. E se quiser bater um papo comigo, vai lá no meu Instagram e aproveita que eu tenho poucos seguidores, assim eu não tenho a desculpa de não te responder porque eu tenho muita mensagem. E vamos pro vídeo. E a primeira coisa que acabou com o meu cabelo foi pensar que cuidar do cabelo era manter ele liso. Para quem gosta de conhecer e estudar mais sobre cuidados capilares, sabe que isso é uma bobagem, mas infelizmente ainda tem muita gente que pensa assim. E esse item dá margem para a gente desenvolver quase todos os itens, porque foi a partir desse erro que eu cometi quase todos os outros. Minha única preocupação era manter o cabelo liso, ou com química ou com fonte de calor. E todos nós sabemos que alisar os cabelos é uma agressão aos fios. Então, para eles se manterem saudáveis, cuidados reforçados são necessários. Também tem uma outra vertente disso, que é a pessoa achar que seu cabelo não está liso o suficiente e passar a fazer o uso de químicas de maneira irresponsável em busca de um liso perfeito. E geralmente essas histórias costumam acabar mal. E a segunda coisa que acabava meu cabelo era passar a chapinha todos os dias no meu cabelo, sem proteção térmica, inclusive. Gente, mas eu também era radical, era todos os dias, literalmente. As pontas do meu cabelo eram arrebentadas. E olha que meu cabelo é super resistente, então para ele chegar a esse ponto é porque ele sofreu e sofreu muito. Por isso que eu festejo tanto o fato de eu conseguir passar semanas sem fonte de calor, porque até pouquíssimo tempo atrás essa era uma realidade que eu jamais pensava que fosse existir para mim. Eu lembro que meu sonho antigamente era lavar o cabelo e deixar secar ele naturalmente, mas eu achava que jamais isso seria possível para mim. Então, com certeza, na minha história capilar, o uso exacerbado de chapinha danificou meu cabelo. E o terceiro vilão na minha história capilar foi lavar o cabelo somente com shampoo e condicionador, não fazia nenhum tratamento nele. Até pouco tempo atrás, eu achava que uma máscara capilar não era tão necessária assim. Shampoo e condicionador eram suficientes. E se eu achava que máscara capilar não era necessário, imagina pré-poo, protetor térmico. Eu lembro que eu comecei a abrir meus olhos para os cuidados capilares quando eu entrei na transição capilar e eu assistia vários vídeos no YouTube de meninas com os cabelos cacheados em transição, cuidando dos cabelos. E foi a partir daí que eu comecei a pensar, será que se eu tiver o mesmo cuidado com o meu cabelo, só que alisando, meu cabelo não vai ficar bonito também? E foi com essa sementinha da dúvida que aos poucos eu fui descobrindo o universo das alisadas e hoje chegamos onde chegamos. Ter uma rotina de cuidados capilares fez toda a diferença para os meus cabelos e eu queria muito ter descoberto isso antes. Enquanto isso, vai deixando o like aqui no vídeo para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo. E o quarto vilão que acabou com o meu cabelo foi que eu demorava para lavar o cabelo. Eu lavava o cabelo uma vez por semana, que era quando eu escovava e pronto. Eu não queria perder a escova que eu tinha feito no cabelo, por isso eu deixava o cabelo lá sem lavar. Pra mim, essa prática foi bem maléfica, porque lá onde eu morava no interior da Bahia, o meu cabelo tendia a ser muito mais oleoso do que agora, então ele necessitava ser limpo mais vezes. E um couro cabeludo sujo pode acarretar obstrução dos folículos capilares, fungos, patologias. Então essa prática que eu tinha, eu também me arrependo bastante. Ah, uma informação importante é que até hoje eu tenho preguiça de lavar cabelo quando eu faço uso de fonte de calor, inclusive agora. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu só uso fonte de calor quando eu realmente preciso, porque eu sei que eu vou ter pena de lavar o cabelo depois.
E o último item que acabou com o meu cabelo e eu me arrependo muito foi não ter cuidado do couro cabeludo. E essa falta de cuidados pode ser entendida de várias maneiras. Uso de tônico, detox, cuidado às químicas que encostam no couro cabeludo, usar neutralizante após o uso de químicas. O couro cabeludo é o início de tudo, é onde o milagre da vida capilar acontece. Então, cuidar dele é de extrema importância. Então, ter esse cuidado de usar tônicos, saber qual química irrita mais ou menos o couro cabeludo, ter atenção a esses detalhes, vai servir para você de termômetro para saber se você continua ou não essas práticas. E essas foram algumas práticas que acabaram com o meu cabelo. E você tem ou já teve algum desses hábitos? Me conta aqui a experiência de vocês. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Fica com Deus e até a próxima!